Bom dia, senhores. O tema dessa semana que nós vamos explorar em nosso canal vai ser sobre as mudanças, se houver, que ocorreram desde o reconhecimento do estado de coisas inconstitucional no sistema prisional brasileiro. Esse foi um tema sugerido por um de nossos telespectadores. Antes de começar o vídeo, peço aos senhores que se inscrevam em nosso canal. Caso queiram contribuir, o link também será disponibilizado. Também as referências utilizadas para a produção desse vídeo vão ser disponibilizadas logo abaixo desse vídeo. Então vamos começar o tema que interessa. Primeiramente, para podermos responder essa questão, precisamos entender o que seja esse estado de coisas inconstitucional. O estado de coisas inconstitucional ele ocorre quando há uma existência de um quadro de violação generalizada e sistemática de direitos fundamentais, em decorrência da inércia ou incapacidade reiterada dos demais poderes, de modo que as transformações da atuação do poder público e da atuação de uma pluralidade de autoridades podem alterar essa situação inconstitucional. Então a STF entendeu que o nosso sistema carcerário brasileiro vive um verdadeiro estado de coisa inconstitucional, ou seja, uma violação generalizada, sistêmica, à integridade física, moral do próprio preso, que atualmente no Brasil vive em condições degradantes, ou seja, subhumanas. Qual que é a origem? Ela surgiu conforme decisão da Suprema Corte colombiana, em 1997. E quais seriam os pressupostos? Os pressupostos são três, que eu vou agora lhes falar. Primeiro é a vulneração massiva e generalizada dos direitos fundamentais de um número significativo de pessoas. O segundo, a prolongada omissão das autoridades no cumprimento de suas obrigações para garantia e promoção dos direitos fundamentais. E a terceira, a superação das violações de direitos pressupõe a adoção de medidas complexas por uma pluralidade de órgãos, envolvendo mudanças estruturais que podem depender da alocação de recursos públicos, correção das políticas públicas existentes e formação de novas políticas. Além desses três pressupostos, podemos considerar outro, que seria a potencialidade de congestionamento da justiça, se todos os que tiverem os seus direitos violados ocorrerem individualmente ao Poder Judiciário. Então, o que a Corte Constitucional do país faz após a constatação dessa violação dos direitos fundamentais? Ou seja, ocorre um litígio estrutural, a existência de um número significativo de pessoas que são atingidas pela violação dos direitos fundamentais. Com efeito, para enfrentar essa problemática, a própria Corte Constitucional vai ter que fixar remédios estruturais voltados à formulação e execução de políticas públicas, o que não seria possível por meio de decisões tradicionais, diante do óbice da violação da separação dos poderes. Destarte, a Corte ela vai desenvolver um ativismo judicial estrutural diante da omissão inércia do Poder Legislativo e do Poder Executivo na execução de políticas públicas eficazes no combate à violação reiterada desses direitos fundamentais, principalmente em relação aos presos que cumprem pena no Brasil. É importante ressaltar que essa estado de coisa inconstitucional ela é uma situação excepcional. Ou seja,
são casos em que se identifica um bloqueio institucional para a garantia dos direitos fundamentais, o que leva a Corte Suprema a assumir um papel atípico sob a perspectiva do princípio da separação de poderes, que envolve uma intervenção mais ampla sobre o campo das políticas públicas. Isso é conforme a DPF 347. Com efeito, em maio de 2015, o Partido Social e Liberdade, o PSOL, ela ajuizou a DPF pedindo que o STF declarasse que a situação atual do sistema penitenciário brasileiro viola preceitos fundamentais da Constituição Federal, em especial direitos fundamentais dos presos. Em razão disso, requer na DPF que a Corte determine à União e aos Estados que tomem uma série de providências com o objetivo de sanar as lesões aos direitos dos presos. E na petição foi apontado os pressupostos que caracterizam esse Estado constitucional, ou seja, primeiro, a violação generalizada e sistêmica de direitos fundamentais. Segundo, a inércia ou incapacidade reiterada e persistente das autoridades públicas em modificar a conjuntura. E o terceiro, a situação que exige a atuação não apenas de um órgão, mas sim de uma pluralidade de autoridades para resolver o problema. A ação foi proposta contra a União e todos os Estados-membros. E o que a Corte decidiu? O Supremo Tribunal Federal, em sede de medida liminar, ele deferiu dois pedidos feitos nessa DPF. O primeiro é a implementação, no prazo de 90 dias, das audiências de custódia. E o segundo, a liberação sem qualquer tipo de limitação do saldo acumulado do Fundo Penitenciário Nacional, FUNPEN, para utilização na finalidade para a qual foi criado, proibindo a realização de novos contingenciamentos. O plenário reconheceu que o sistema prisional brasileiro realmente é uma violação generalizada dos direitos fundamentais dos presos. Entendeu que as penas privativas de liberdade aplicadas são cruéis e desumanas. Diante disso, a Suprema Corte ela declarou diversos dispositivos constitucionais. Documentos internacionais, tais como o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, a Convenção contra a Tortura e outros tratamentos de penas cruéis, desumanas e degradantes, e normas infraconstitucionais estão sendo desrespeitadas. Entendeu também que os cárceres brasileiros, além de não servirem à ressocialização dos presos, fomentam o aumento da criminalidade, pois transformam pequenos delinquentes em monstros do crime. E a prova da ineficiência do sistema como política de segurança pública está nas altas taxas de reincidência. É importante ressaltar também que essa responsabilidade ela não pode ser atribuída apenas a um poder, ou seja, ela encontra participação nos próprios três poderes. Ou seja, tanto o executivo, legislativo e judiciário acabarão sendo responsáveis por essa ineficiência do sistema penitenciário brasileiro. Então, cabe ao STF, conforme essa postura ativista, tentar combater essa inércia dos poderes. Não obstante, o plenário entendeu que o STF não pode substituir, usurpar as funções do poder legislativo nem do executivo, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes. Com efeito, o judiciário deverá superar bloqueios políticos e institucionais, sem afastar, porém, esses poderes dos processos de formulação e implementação das soluções necessárias. Nesse sentido, não lhe incumbe definir o conteúdo próprio dessas políticas, ou detalhes dos meios a serem empregados, ou seja, as políticas públicas são definidas pelo próprio Poder Executivo, com base na própria legislação.
Mas cabe ao STF procurar combater essa inércia, estimulando os poderes a adotarem políticas públicas para a melhoria do sistema penitenciário. Isso conforme a DPF 347, julgada em 9/9/2015, formativo 798 do STF. Então, senhores, eu entendo assim que esse reconhecimento, essa audiência de custódia é bastante interessante, porque antes, quando a pessoa era presa em flagrante, se não tivesse condições de contratar um bom advogado, na maioria das vezes era mantida essa prisão, mesmo sem estarem presentes os requisitos cautelares da prisão preventiva, até mesmo porque em vários estados ainda não foi implementada efetivamente a Defensoria Pública. Então essa audiência de custódia, de certa forma, ela ajuda a reduzir o número de prisões arbitrárias. Ou seja, haveria só manutenção da prisão se houvesse, por exemplo, os requisitos cautelares da prisão preventiva. Então isso aí é importante, esse controle jurisdicional. Mas apesar dessa adoção dessa audiência de custódia, eu pessoalmente não vejo nenhuma mudança significativa no sistema prisional brasileiro. Realmente, embora seja necessário, principalmente em crimes mais graves, a gente vê um sistema que precisa muito a ser melhorado, principalmente porque na maioria das vezes não fornece um lugar realmente adequado onde a pessoa pode cumprir uma pena de forma digna. Geralmente são lugares insalubres, a superlotação, ou seja, a própria lei de execução penal dificilmente é cumprida. Ainda mais nesse período de pandemia da coronavírus, ainda acaba sendo uma situação ainda mais alarmante. Então, apesar dessa decisão, eu não consigo vislumbrar nenhuma melhoria significativa em relação ao próprio sistema prisional, porque isso aí necessitaria de própria política pública, de construção de novos presídios, da melhoria dos estabelecimentos, das penitenciárias. Então isso aí dependeria também do poder legislativo e do poder executivo. Mas quanto à audiência de custódia, foi uma medida interessante para evitar encarceramentos arbitrários. Tanto é que na época que eu advoguei, teve uma época que eu atuei na assistência judiciária, às vezes pela simples prisão em flagrante do indivíduo, que não tinha condições de pagar um bom advogado e no local não tinha acesso também à Defensoria Pública, às vezes pelo mero furto de uma bicicleta, por exemplo, já vi um caso de um indivíduo preso mais de 3 meses, só foi solto porque eu atuei com pedido de liberdade provisória. Então a gente vê, principalmente em relação a essas pessoas mais carentes, é importante a audiência de custódia, porque realmente vai manter a prisão se houver os requisitos cautelares da prisão preventiva, previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Ou então algum requisito cautelar de uma prisão temporária. Então o que eu observo é que é interessante essa audiência de custódia para evitar encarceramentos arbitrários, sobretudo da população mais carente. Mas quanto à mudança significativa na forma de cumprimento da pena,
no sistema prisional, não consigo vislumbrar nenhuma alteração relevante em nosso sistema penitenciário. Continua, na maioria das vezes, a superlotação, cumprimento de pena em condições indignas, em locais insalubres, sem uma boa infraestrutura. Então há muito ainda a ser melhorado, dependendo muito de políticas públicas, do Poder Executivo e também do Poder Legislativo, para a melhoria de nosso sistema penitenciário. Até mesmo aqueles que sustentam a privatização, como ocorre nos Estados Unidos, mas isso aí já é uma outra discussão. Então, esses comentários que eu tinha a fazer aos senhores. Caso queiram fazer novas sugestões para os próximos vídeos, estamos à disposição. Caso tenham gostado, é só dar um joinha. Peço novamente que se inscreva no nosso canal. Muito obrigado pela atenção de todos. Boa tarde.